Pois é, e a gente continua falando de política. Eu já estou aqui com o nosso cientista político, o professor Davidson Cavalcante. Muita discussão e nenhuma resolução. Professor, boa noite. Tudo bem, Mariana? Boa noite, telespectador que nos acompanha. É explicar o inexplicável. É um jargão que existe na língua portuguesa. Eu acredito que qualquer pessoa que interprete sabe que reajuste e aumento não tem muita diferença. E por mais que ele justifique que o reajuste é anterior ao atual prefeito Davi Almeida, envolve outra gestão, que é sempre assim, sempre você recorda quem estava antes, a população sangra, a melhoria não vem e a gente fica assim, elas por elas. Tá certo. O STF determina o retorno de Ibanez Rocha ao comando do Distrito Federal. Vamos falar desse assunto hoje? Pois é, apesar da gente falar de lá, né, que parece assim, o que tem a ver lá com aqui? Lá é a capital federal, muitas decisões de lá interferem aqui no Amazonas. O Ibanez Rocha teve o mandato, ele foi afastado, na realidade, pelo Alexandre de Moraes durante aquela situação envolvendo aquela invasão em Brasília, aquele quebra-quebra que a gente já cansou de falar aqui. Mas o Ibanez se manteve colaborante com as investigações, em nenhum momento se afastou da cidade, ficou ali, soube acatar a decisão da Justiça e o ministro Alexandre de Moraes entendeu que não houve nenhuma obstrução por parte do governador do Distrito Federal e a decisão acertada em restabelecer o comando. Aliás, recair sobre ele só o problema que aconteceu lá é demais, né? Ou seja, isenta também o ex-presidente Bolsonaro, que sempre inflamou bastante seus militantes radicais quanto ao que aconteceu. Então, o governador também tinha recursos limitados, mais do que justo retornar à cadeira, já que não há nenhum indício de prova de que ele colaborou para os atos golpistas na capital federal. Professor, Fausto e Saulo na articulação dos bastidores para pôr Wilson Lima no comando do União Brasil, é isso mesmo? Pois é, para quem acompanha os bastidores comigo, isso para mim, claro que acompanha, não é muita novidade não. A gente tinha que esperar o governador, que hoje é o maior cargo político dentro do União Brasil no Amazonas, por que não dizer no país, ele é governador do Amazonas, do União Brasil. Então já há nos bastidores essa, digamos, conjectura de colocar o Wilson Lima de fato à frente do União Brasil como dirigente. O Wilson Lima, ele tem aí, segundo o Saulo Viana e Fausto Júnior, dois deputados federais do União Brasil, mais condições que Paulderney Avelino de negociar cadeiras, articular diretórios municipais e também articular a base que vai aí disputar a eleição municipal também a Prefeitura de Manaus. Só para fechar esse bastidor que é extremamente importante, ninguém dá ponto sem nó, ninguém dá nada de graça. A gente sabe que o Saulo Viana está de olho em Parintins e o Fausto Júnior está de olho também em algumas conjecturas no interior do Amazonas. Então, os dois também têm interesse, porque na visão deles, o Wilson Lima tem mais canja, mais musculatura, mais traquejo para lidar com essas articulações no interior. Não que o Paulderney saia por completo, mas é nítido que a vaga deve, com questão de tempo, ficar com o governador do estado. Raífe Matos, na base do prefeito novamente? Pois é, porque né, a gente vê esse jogo de lá e cá, né, o toma lá da cá. O Raífe Matos até então era oposição ao prefeito, que se colocou assim, bateu na prefeitura muitas vezes, mas agora voltou para a base aliada do prefeito. Segundo fontes da casa, isso não agradou muito a alguns colegas, como é o caso do Rodrigo Guedes, do William Alemão e hoje também o capitão Carpê, que faz ali as vestes de oposição ao prefeito Davi Almeida. Só para fechar, o Raífe Matos comeu a bila, ele não fala mais do prefeito, começou a aparecer em ações com o prefeito, e aí envolve um outro bastidor. O prefeito tem ganhado força dentro da CMM, isso aí a gente tem visto, tem equilibrado o jogo, não é suficiente para reaver o que ele já teve, mas ele passou agora ele próprio a conversar com os vereadores, a trocar ideia com os vereadores, e há aquela ideia, aquela meta, dos 41 trazer pelo menos 30 deles para o lado do prefeito. Afinal de contas, a eleição está batendo na porta. Está batendo na porta e a gente está de olho. Amanhã tem mais bastidores quentíssimos aqui no Norte Notícias. Com certeza, está de olho, amanhã a gente traz mais. Boa noite, professor. Obrigada.